Circuitos multiplexadores, tá? Isso aí tá. Agora que tá multiplexadores e demultiplexadores. Primeira parte, né? Então, nós vamos ver alguns circuitos, né, e aplicações também. Alguma definição aqui. Circuitos multiplexadores e demultiplexadores estão compreendidos como circuitos lógicos combinacionais. Circuito lógico combinacional são circuitos cuja variável de saída é função das variáveis de entrada, em um dado instante no tempo. Em outras palavras, é um circuito cuja saída depende das entradas ao longo do tempo. Os circuitos multiplexadores, ou também que se costuma identificá-los como MUX, possuem apenas uma saída, que se conecta a cada uma de suas entradas, selecionadas por uma palavra binária de controle. Ou seja, a saída copia o estado da entrada selecionada. O circuito elementar que pode representar um multiplexador é uma chave de um polo por N posições. É uma chave de um polo com N posições, né? Vamos ver aqui, ó, esse exemplo. Então, a multiplexação no tempo, né? Porque nós vamos fazer multiplexação no tempo. Também poderia ser multiplexação em frequência. Existe na tecnologia eletrônica também multiplexação em frequência. Mas nós estaremos multiplexando no tempo. Então nós teríamos como exemplo, né, de funcionamento, várias entradas e uma única saída. Então nós teremos que, essa chave teria que ficar algumas frações de segundo em cada uma das posições, e durante aquele período de tempo nós teríamos aquela entrada disponibilizada na saída. Então nós precisamos de um circuito que faça a seleção. E o movimento, né, nós temos um circuito também de controle, que faz com que essa chave se posicione corretamente, no tempo correto, em cada uma das entradas. Claro que o circuito não é eletromecânico, ele é eletrônico. Então, aqui nós temos um diagrama de bloco mostrando como isso acontece, né? Nós temos as diversas entradas, que cada uma delas pode conter um bit, né, por exemplo. Então, aqui nós teríamos de D0 até Dn, e temos que ter um conjunto de bits que vai fazer esse chaveamento, né, disponibilizar na saída algum dos pontos específicos. Então, nós podemos ter, por exemplo, um multiplexador de duas entradas, naturalmente sempre será uma saída, né? Então, nós podemos ter um circuito desse tipo. Então, bastaria que nós tivéssemos só uma variável de seleção, né? Porque, por exemplo, 0, o nosso circuito poderia disponibilizar na saída o I0, e quando for 1, ele estaria disponibilizando na saída a entrada I1. Um circuito que faria isso, com lógica combinacional, né, como nós já vimos, poderia ser um circuito desse tipo aqui. Certo? Porque, por exemplo, nós teríamos um bit aqui no I0 e um outro bit em 1. Então, quando aqui fosse 1, né, nós poderíamos ter na saída o I1. Quando fosse 0, nós poderíamos ter na saída, ou teríamos na saída, o I0, né? Porque justamente, recordando aqui rapidamente, por exemplo, quando aqui for 1, aqui vai ser 0. Então, a saída dessa porta será sempre 0. E aqui, sendo 1, essa porta
vai ser 0 se o I1 for 0, ou vai ser 1 se o I1 for 1. Então, agora, nessa situação, nós teríamos habilitado essa porta para a saída, né? E quando 0, nós vamos habilitar a primeira porta aqui, o I0, né, para a saída. Então, um circuito desse tipo faz a seleção para que as entradas estejam disponíveis na saída. Aqui tem alguns circuitos baseados nessa estrutura, né? Aqui duas entradas e a seleção, e aqui os exemplos, né? Aqui seria 0, 0, 0, né? Então, claro que aí esse 0 aqui estaria na saída, né? Quando aqui eu também, como esse 0 aqui vai habilitar essa porta, mudando essa porta aqui, ou essa entrada, não vai alterar a saída, porque quem está sendo habilitado nesse instante seria essa primeira entrada aqui. Quando aqui for 1, aqui também, sendo 0, ele está habilitando essa primeira entrada. Então aqui assumiu o valor 1, apareceu 1 lá na saída. Quando é 1, ele estará habilitando o segundo circuito aqui. Então, se for 0, aparece 0, quer dizer, nesse caso, 1, tem que ser 1 para habilitar essa porta aqui, nesses outros casos são 0, né? Então, 0 só habilita a primeira aqui, 1 estaria habilitando isso aqui. Então, sendo 1, né, ele desabilita essa primeira aqui, porque 1 passa pela porta não, fica desabilitada aqui, né? E aqui ele habilita essa porta. Então, como tem uma aqui, 1 em 1 numa porta E, terá na saída uma porta 1. Se fosse 0 aqui, nós teríamos 0 na saída também. Ou seja, ele estaria habilitando essa porta E. À medida que nós vamos aumentando o número de entradas, nós teremos que ter um circuito de seleção um pouco mais complexo. No caso, para 4 entradas, nós precisamos de 2 variáveis aqui, porque nós sabemos que 2 variáveis possibilitam 4 opções, né? Então, por exemplo, 00 pode habilitar a entrada I0, 01 estaria habilitando a entrada I1, e assim por diante. Então, observe que esse circuito de seleção permite que uma das entradas, né, em momentos diferentes, estará sendo disponibilizado na saída. Não é uma soma que acontece aqui, tá? É um chaveamento que existe para a saída. Aqui está um circuito, esse circuito, né, mostrando como é que seria esse circuito. Então, aqui estão as entradas e aqui estão as habilitações, né? Então, dependendo de como esteja a habilitação, nós podemos colocar na saída os dados que estarão em cada uma dessas entradas. Não sei se aqui tem alguma dúvida, mas eu penso que está bem claro, né? Se alguém tiver dúvida, pode interromper. É claro que não há necessidade de ficarmos montando um circuito com portas lógicas, porque existem circuitos específicos, são os multiplexadores, e aí nós podemos ter inúmeras entradas, nesse caso aqui, são 2 de 4, né? Então, aqui, ó, I1A, 2, 3, não, 0, 1, 2, 3. Então, aqui estão as 4 entradas. O tipo A é aquilo, de 0 até 3 e 3B. Né? Então, temos mais 4 entradas. E aí nós vamos habilitar uma dessa aqui ou outra. Né? Existe aqui ó, o E, né? Ele habilita essas entradas aqui, sendo... e aí nós temos esse circuito aqui. Aqui é o Z. O Z é a saída, ó, tem o ZA e o ZB. Então, esse ZB, o objetivo é a saída das entradas, que são multiplexadas. E aqui o ZA vai
essas entradas irão aparecer aqui no zero. Então, o teu circuito de alimentação, GND, VCC, e aqui o enable, né? O enable de A e o enable, ou seja, aqui através, precisa ter um circuito que vai dizer quando vai aparecer esse circuito aqui na saída. Ele pode desabilitar, justamente para que não apareça nenhum sinal na saída, e depois começa a aparecer o sinal. Então, o circuito é mais complexo, tem muitos recursos, né? E aqui, então, aqui no caso, ó, quando tem uma barra, no caso aqui, ó, esse EB0 aqui, ó, tem uma barra, então ele é habilitado quando é o nível 0 habilita as saídas. E aqui, nesse aqui, o enable não tem barra, então ele é habilitado quando é nível alto aqui. Então, quando vocês encontrarem um circuito aparecendo uma barra em cima, significa que ele está em operação quando o nível é baixo. Quando não tem nenhuma barra, significa que é um nível alto, né, que vai habilitar aquele circuito. Então, é um circuito que tem um certo controle. Né? Então, pode ter por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, a princípio, é porque, por exemplo, quando essas informações chegam no circuito, eles podem sofrer uma oscilação, e essa oscilação pode interferir na saída, por exemplo. Então, esse enable, esse EA e EB aqui, eles têm o objetivo de não passar informação para o circuito para não desestabilizar. Então, ele só entra em operação após algumas frações de segundos, né? Justamente para dar estabilidade ao circuito. Então, existe circuito desse tipo. Assim, aqui, ó. O enable, aqui, como vocês podem ver, ó, nesse caso aqui é uma barra. Né? Então, quando ele tiver 0, ele vai jogar 1 aqui. E quando ele joga 1 nessas portas, ele está permitindo que essas portas apresentem na saída dessa porta ou as informações que eles estão recebendo aqui. Né? Porque se for 0 aqui, por exemplo, se aqui for 1, ele vai jogar 0 aqui. Então, nenhuma dessas portas estarão disponibilizando a informação aqui na saída, serão sempre 0. Né? Então, o enable é isso, ele habilita que determinadas portas, nesse caso aqui, essas 4 portas, estejam colocando na saída as informações da entrada. E aqui aqui também ele está habilitando, ele vai habilitar, por exemplo, aqui, ó, esse aqui não tem barra, né? Então a gente pode perceber, ó, se aqui for 1, vai jogar 0, né? Se aqui for 1, vai dar 0 aqui, então ele vai desabilitar essas duas portas aqui. E como eu disse, 1 aqui, dá 0 aqui, vira 1 aqui. Então ele habilita essas duas. Então 1 aqui desabilita essas duas e habilita essas duas. Certo? E também essas duas aqui, ó. Quando, né, ele vai aqui, deixa eu ver onde que está. Aqui 1 desabilita essas duas e também essas duas aqui, né? Então nós temos esse controle aqui através desses comandos aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então aqui nós temos a saída, o ZA. Esse aqui, ó, aqui que está errado é S0, S1, aqui está errado esse desenho aqui. S0 é esse S0 aqui. Esse SA é, na verdade, esse S1 aqui. Então nós temos, nós podemos aqui, deixa eu ver aqui, ele disponibiliza, ele seleciona, né, através desses comandos, enable e assim, esses ele habilita ou não, né, ou desabilita as saídas aqui.
Veja bem que a entrada aqui, ó, o enable, né, como eu falei para vocês, a entrada chega nessas portas e o enable pode desabilitar as portas todas. Esse enable desabilita todas as portas aqui. E esse enable aqui desabilita todas essas portas aqui. Então, justamente porque até que a tensão estabilize, porque a tensão ela tem um circuito eletrônico, tem resistência, tem capacitância, tem indutância. Então, quando uma chave é fechada, tem o ruído das chaves. Então, quando existe a mudança de estado, do 0 para o 1, ocorre oscilação, que pode interferir no circuito. Então, o enable segura essas oscilações, né? Embora também se coloque capacitores próximos aos circuitos para evitar ruídos, né? Mas o enable tem essa função aqui. E aqui, deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação aqui para vocês. Ó, aqui tem a tabela verdade desse mesmo circuito, que é o 74.153, né? É a identificação do circuito, vamos ver se é o mesmo, 74.153. Então, esse aqui são informações que o professor Cláudio retirou de uma folha de dados, né? O datasheet. Então, nós temos aqui a tabela da verdade e a seleção das entradas, né? Temos a entrada S0 e S1. Como a gente viu ali, ó, pode ser selecionado aqui, o S0 e S1, né? Aqui está errado, como eu falei para vocês. Então, S0 e S1 vai habilitar esse conjunto aqui ou esse conjunto aqui. Ou os dois ao mesmo tempo, né? Nesse caso aqui, eu acho que, deixa eu ver, aqui tem alt e alt, ó, tá vendo? Aqui, ó, por exemplo, tem o relevante, né? Relevante, quando nessas condições aqui, ó, a saída sempre vai ser baixa, tá vendo? Aqui, ó, é relevante. Independe de quais são os valores, né? No caso aqui o E tá alto, né? Então, quando esse E aqui está alto, é tudo irrelevante. Ó. Esse E aqui, qual é o E? É esses dois E's aqui, estão vendo? Que ele tem uma barra lá, ó. Ele está se referindo a esses dois E's aqui. Então, quando está zero aqui, ele joga. Não, zero ele habilita, tá? É um. Quando está um aqui, ele vai zerar aqui, né? Ele desabilita tudo. Olha aqui, ó. Aqui ele diz que é alto. Tá certo? Sim, sim. Quando é alto aqui, ele joga um zero aqui, certo? Quando é um, ele joga zero aqui, desabilita todas as portas, e esse aqui também. Quando é um aqui, ele joga zero e desabilita todas as portas. Então, por isso que ele está dizendo, ó, quando o E é alto, né, high aqui, ó, ele desabilita tudo, ó, tudo fica desabilitado e a saída fica sendo baixo. Saída zero, né? E aí, agora, dependendo das condições aqui, ó, aqui nós temos entrada. Ó, aqui a entrada, o I0 é alto, né? Aqui o I1, não, desculpa, é baixo, né? Aqui é baixo, aqui é alto, né? Então, nós temos as opções aqui. Ele está considerando aqui o I0, o I1, e são as entradas, né? Deixa eu ver aqui. O I0, o I1, o I2 e 3, ó, depois é o B, né? O segundo bloco ali. Então, aqui as entradas ele está se referindo a A ou B. Pode ser, são dois conjuntos de quatro, né? Quatro entradas, em A e B. Então, é que ele está dizendo, né, que, no caso, se o enable, né, se o enable for baixo, né, se o enable for baixo é quando ele habilita. Quando é baixo, né, quando joga um zero aqui, ele joga um aqui na saída e vai estar habilitando todas as portas. No caso desse EB também, quando ele é zero, ele habilita todas as portas. Então é isso que ele está mostrando aqui. Ó, tá aqui, ó, o enable, tá vendo? Quando é alto é tudo desabilitado. Quando é baixo, todas as outras possibilidades que está aparecendo aqui, o enable, né, tanto A quanto B, terão que estar baixo aqui. Ó. E aí, aqui é a seleção. Dependendo do que se faça aqui com a seleção, no caso aqui, né, do S0 é uma seleção e o S1 é outra seleção.
Então, a seleção vai dizer o que é que ele vai jogar na saída. Vamos ver aqui o que é baixo, o que é alto. Vamos ver aqui, ó. Onde é que está a seleção aqui, né? Então, ele trabalha aqui de dois em dois, ó. Observe aqui. Quer dizer, não é dois para cá, né? Vamos ver aqui, ó. Isso aqui ele joga esses dois e depois esses dois para cá, ó. Certo? E essa outra aqui também, ó. Dois para cá e dois para lá, certo? Ele trabalha de 2 a 2 aqui. Vamos ver aqui. É isso que ele está fazendo. Quando é baixo aqui, e o enable também é baixo, ele, ele só mostra o zero. Depois, podemos dar uma conferida depois. Aqui, não, ele não baixa só quando ele baixa. Se o zero for baixo, aparece baixo. Se o zero for alto, aparece alto, né? Pode ver que aqui, ó, esses dois comandos de S0, ou melhor, S baixo e o S0 baixo e S1 baixo, ele vai controlar o I0. Depois a gente vai dar uma verificada ali. Ó. Quando ó, aqui o S0 é alto e aqui é baixo, ele vai controlar. Ó, pode ver que tem duas situações aqui. Ó. Quando o S0 é alto e quando o S1 é baixo. Certo? Porque o que é o S0 S1? Esse aqui, ó, ele está controlando. Essas duas entradas vão controlar qual das saídas irão aparecer, né? Qual das entradas irão aparecer na saída. Ele está fazendo aqui com esse arranjo aqui das dois S's, ele mostra qual a saída. Ó. Então aqui, como eu estava dizendo para vocês, ó, se o S0 for baixo nessas duas situações e o S1 for baixo, né, nessas duas situações, nós vamos ter o que vai estar saindo lá na. Ó, aqui é a entrada, né? Mas o que vai estar saindo, ó, o output, tá vendo? É exatamente o que está na entrada. Ó. Se a entrada é baixa, a saída é baixa. Saída do I0. Ou melhor, a entrada I0. Então, se o I0, a entrada I0 for alta, vai aparecer alta na saída. Então, é para essa situação de S0 igual a baixo e S1 baixo. Agora, quando o S0 for alto, né, essas duas situações aqui, ó, e o S1 for baixo, isso aqui não é tudo baixo, né, como a gente já viu. Então, nessa situação aqui, ó, nós vamos ter duas condições. Ó. Aqui para o I0 é irrelevante. Por quê? Porque ele não vai comandar o I0. Ele vai comandar, ó, as outras também são irrelevantes, vai comandar o I1. Então, quando o S0 for alto e o S1 for baixo, ele vai comandar o I1. Ou seja, a entrada I1 vai aparecer na saída, exatamente como ela está na entrada. Tá vendo aqui? Ó? Se for baixo, dá baixo, se for alto, é alto. Certo? Agora tem a outra situação. Quando o S0 é baixo, duas situações, né? E o S1 é alto, nós temos que a entrada I2 vai ser colocada na saída, exatamente. Se ela é baixa, ela aparece baixa, se ela é alta, aparece alta. Então ele transfere, ele está selecionando a entrada I2 para a saída. E a próxima situação é quando os dois são altos, né? Então o que vai acontecer? Ele vai jogar na saída o I3. Ou seja, o que aparecer no I3 vai aparecer na saída. Então, o S0 e S1, combinados, eles podem habilitar, né, essas portas aqui, né, que serão, ó, tem uma situação, duas, três, quatro, né? Três, quatro situações. Então, nós vamos ter mas ele vai fazer isso aqui, ó,
Veja bem, ele vai fazer isso aí para o A e para o B. Então, esse controle aqui, ele vai fazer esse controle para o A e para o B. Então, tem que notar também que essa tabela aqui, ó, isso aqui vale para o A e para o B. Mas o controle, tanto do A quanto do B, vai ser feito por esses dois seletores de entrada, que são exatamente os mesmos seletores. Nesse sentido. Então, ele vai jogar de dois, ele vai jogar, na verdade, na primeira situação, ele joga essa entrada aqui, onde é que está o I0? Aqui, ó. Ele vai jogar essa entrada aqui e vai jogar o I0B aqui. Na segunda situação, ele vai pegar I1A e vai jogar na saída, I1I e I1B e joga na saída. Então ele vai jogando, como ele tem duas saídas, ele pode jogar duas ao mesmo tempo, certo? Porque aqui tem um barramento de 4 e aqui tem outro barramento de 4. Então é como se fosse um circuito de 4 entradas, como diz aqui, ó, duas, quatro, não sei misturar o português com o inglês aqui. Dois blocos de 4 entradas, né? For input. Né? Então ele vai multiplexar quatro entradas duplamente, né, vamos dizer assim. Então esses circuitos eles, tem várias combinações, né, vários arranjos. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Aqui é um multiplex, mux, né, de 8 entradas. Então vamos ver aqui, ó. Eu acho que são aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essas 4 mais essas 4 são os dados de entradas. Então, para selecionar 8, nós precisamos de 3 variáveis. Então, aqui, ó, as variáveis data select são 3, né? Porque de 000 até 111 vai dar 8. Né? De 0 a 7 dá 8. Então, através desses 3 pinos aqui, que estão, deixa eu ver onde eles estão. Então aqui, ó, é porque já é colocado num barramento aqui, A complemento A, B complemento B, C complemento C, tá? Mas é como se tivesse um barramento aqui, né? Mas são 3 variáveis. Então, aí essas 3 variáveis controlam 8 saídas. Então, aqui estão, desculpa, 8 entradas, né? Aqui, ó, vai de D0 até D7. Então, aqui estão as entradas, né? E a saída está aqui. Ainda tem uma saída complementar aqui. É a mesma saída, só porque ela é complementar. Por quê? Porque o circuito seguinte pode exigir que a saída seja complementada. E o Strabble, né, ou Enable, é justamente para evitar aqueles ruídos. Né? Quando os ruídos chegam aqui nos barramentos, eles podem ainda não estar estabilizados. E aí ele aguarda alguns segundos para justamente habilitar o funcionamento do circuito. Aqui é o mesmo, né? Deixa eu ver, 74 e 151. Então aqui tem mais algumas informações aqui, ó. Tem a seleção é 000, 001, 010, exatamente toda aquela tabela, né, que a gente trabalha com 3 variáveis, né, daquele mapa, tabela de verdade que a gente tem. Né. O Strabble aqui tem que estar tudo baixo, porque ele é complementar. Onde é que está? Acho que não aparece aqui. É porque esse desenho aqui pega, não sei exatamente da tabela da verdade. Né? Onde é que está? Ah, tá. Está vendo aqui, ó. Tem um não aqui na frente, né? É por isso que ele tem que ser nível baixo aqui, porque ele tem um não ali. E a saída é exatamente isso aqui, ó. O Y, tem duas saídas. Sim, sim. O Y é a saída normal e o W é a saída complementar, como a gente viu ali no circuito anterior. Né? O W é o normal e o Y é complementar. E por isso tem duas saídas. Esse aqui é o 74157, né? Esse aqui é o 151, tem umas variações aí.
Aqui tem um circuito de multiplexador duplo, né, de 4 entradas. Então aqui vai ter 2 entradas mais 2 aqui, ó. Aqui 2 mais 2. Deixa eu ver como é que é aqui, ó. O A é uma entrada, então vai ser. Como é que tá? Um B e um A, tá. Um B e um A estão aqui. 2A, 2B estão aqui. 3A, 3B estão aqui. Né? Então, observem que a construção é diferente. De repente, pode facilitar alguns tipos de circuito impressos. Foi projetado pensando em alguma coisa assim para facilitar. Ou para evitar interferências, né? Porque se pode ser interferência também. Tem algum estudo assim de funcionamento que é feito nesses circuitos, né? E muitas vezes a folha de dados nem traz essa informação assim diretamente para eles. Então aqui novamente nós vamos ter o Strawell que justamente habilita ou desabilita o circuito. O select aqui deve ser para selecionar o A e o B, que é o A e B, né? O A e B, a entrada A e a entrada B, né? Então, não tem muita informação aqui, tá? O folha de dados teria mais, né? Mas deixa eu ver o que está acontecendo aqui, ó. O select. Aqui é indiferente, né? Quando o Strawell é H, ele fica irrelevante. Quando é baixo, ele passa a funcionar. Então, se o select, onde está o select? Está aqui, ó, esse pino aqui, né? Ele vai selecionar, deixa eu ver, select, quando é baixo, ele seleciona o A. Né? Vê que, ó, quando é baixo, se o A é baixo, ele joga na saída baixo. Se é alto, vai sair o alto. Né? E quando é alto no select, vai aparecer o B. Então, se B é baixo, aparece, se H é alto, aparece. Então, observem ó, que cada conjunto disso aqui tem uma saída, tá vendo aqui? Ó? Aqui, ó, esses dois aqui vai sair aqui. Esses dois aqui saem aqui. E esses dois saem aqui e esses dois saem aqui. Então ele tem várias saídas, não é só uma, né, como foi o circuito anterior. Então por isso que basta esse circuito aqui para selecionar. O que ele vai selecionar? Ele vai selecionar, uma vez habilitado pelo Strawell aqui, né, ele vai habilitar o A ou o B, certo? Dependendo do select aqui. Ó. Ele vai habilitar ou A ou B. Se o select for baixo, ele vai habilitar o A, né? Porque o A vai jogar na saída os valores dele. Se o select for alto, ele vai habilitar o B. Então, cada uma dessas saídas aqui vai receber ou o A ou o B, né? Dependendo do select. Então, por exemplo, se todas as entradas aqui tiverem informação, quando ele habilitar o select baixo, né, ele vai jogar na saída só os dados do A. Ou seja, aqui aparece 4A, aqui aparece 3A, aqui aparece 2A e aqui 1A. Ele vai jogando 4 dados, né, porque ele tem 4 saídas, só porque ele vai jogar o A ou o B baseado no select. Ok? Entendido? Então, esses circuitos assim são muito variados, dependendo da aplicação, dependendo da construção né, que foi feita, muitas vezes pensando-se numa aplicação específica. Então, tem que olhar a folha de dados para poder entender o funcionamento. Né? No caso aqui, o professor colocou esses dois aqui, eu coloquei como link também mais algumas coisas ali. Mas, claro que os multiplexadores, algumas vezes a gente precisa fazer algum arranjo de combinação, justamente porque a gente precisa de outra multiplexação, outro arranjo, né? Então, a necessidade de fazer uma associação. Então, comercialmente, temos os multiplexadores encapsulados em circuitos integrados com um número de entradas limitado.
Dependendo da necessidade, que pode ser um maior número de entradas ou um número de canais, ou um número de canais, necessitaremos realizar associações de dois ou mais multiplexadores. Aqui tem um exemplo, por exemplo, multiplexar dados de 4 circuitos diferentes, sendo que 3 bits devem ser apresentados na saída por vez. Então, aqui, ó, nós temos 4 entradas, né? Eu não sei se ele falou ali, 4 entradas. Dados de 4 circuitos diferentes, ou seja, 4 entradas. Então, nós temos, todas as 4 entradas estão aqui, né? ou no caso, como é que eu disse aqui? Multiplicado de 4 circuitos diferentes, sendo que 3 bits devem ser brindados. Então, 4 circuitos diferentes são esses aqui. Então, aqui eles devem entrar 4 aqui, os mesmos 4 entrando aqui, os mesmos 4 entrando aqui. Mas qual é a questão? A questão é que ele quer que apresente 3 bits de cada vez. Então, desses 4, vai aparecer 3 na saída, né? Então, a solução aqui que o professor sugeriu é um circuito desse tipo. Ele vai apresentar sempre 3 saídas, né? Entram 4, mas só 3 estão aqui saindo. Não sei porque ele está entrando 4 só quer 3, né? Mas é um problema aí na sua. Multiplexar dados de 4 circuitos diferentes, sendo que 3 bits deve ser. A não ser que também pode ser, embora ele falou em 4 circuitos diferentes, né? Então, o circuito eu estou supondo ser esse 4 aqui, né? Mas pode ter mais aqui nesse caso. Não ficou claro para mim também, sabe? Tem 4 circuitos diferentes que ele está falando são as entradas. Então, eu estou supondo que as mesmas estão sendo colocadas aqui. Mas, para mim, o circuito não está fazendo muito sentido, não. Mas tudo bem, vamos seguir o raciocínio. E aqui, ó, ele vai habilitar, né, as saídas, né? Vai dizer quais as entradas aqui. Porque com 2 entradas, nós podemos selecionar 4, certo? 2 elevado a 2 dá 4. Então, com um circuito de seleção de 2 variáveis, nós podemos selecionar essas 4 aqui, certo? Então, nós podemos, com essas 2 variáveis, que nesse caso aqui ele vai jogar todas iguais, né? Observe que o circuito é em paralelo aqui, né? Então, ele está conectado diretamente. Então, se ele botar 0 e 0 aqui, vai jogar 0 e 0 em todos eles, certo? Botar 0 e 1, vai aparecer todos eles, porque não tem nenhum circuito fazendo qualquer tipo de alteração aqui. Então, não sei exatamente se ficou muito claro que eu queria. Aqui, nesse caso, ó, multiplexar a saída de 2 ou mais multiplexadores. Então, multiplexar a saída de 2 ou mais multiplexadores permite ampliar a capacidade dos canais de entrada. O que ele quer dizer é o seguinte, ó, aqui esse multiplexador só tem 2 entradas e uma saída, né, um circuito de habilita aqui ou desabilita qual das entradas que vai aparecer na saída, né? O circuito seletor está aqui. Então, pode ser feito um arranjo de tal forma que agora esse circuito agora já tem 4 entradas. Ok? E aqui, ó, e a seleção é por aqui e por aqui. Né? Porque para 4 eu preciso de 2 bits. E 2 elevado a 2 dá 4. Né? Então, com 2 variáveis de seleção, eu consigo selecionar uma das 4 variáveis de entrada, ou circuitos de entrada, como o professor está falando. Então, esses 2 aqui, ó, são selecionados pela mesma variável. Né? Então, ele vai selecionar igualmente os 2. E o segundo ponto é justamente por esse aqui. Então, por exemplo, né? Aqui vai 0 ou 1, aqui vai 0 ou 1.
Então, vamos supor que ele tenha botado 0, sei lá. Aí vamos supor que habilitou um e 0 aqui e o 2 aqui, porque os dois circuitos são iguais. Então, esse aqui vai jogar um e 0 aqui, e esse aqui vai jogar um e 2 aqui, certo? Então, o 0 aqui, por exemplo, ele poderia habilitar essa primeira aqui. E o 1 habilitar esse de baixo, certo? Então, quando se bota 0 ou 1 aqui, ele vai habilitar esses dois de cima ou esses dois de baixo, com essa variável. E esse aqui vai habilitar esse de cima ou de baixo. Ou seja, são três circuitos funcionando, ele tem o mesmo funcionamento, mas esse arranjo possibilita que a gente converta um multiplexador de duas entradas em um multiplexador de quatro entradas. É claro que vai gastar mais, né? Vai triplicar a quantidade aqui. Só para mostrar para vocês assim, que existe arranjo. Assim. Aqui, por exemplo, é uma associação também, porque este multiplexador aqui, ele não é tão simples assim não, sabe? Eu tive pegando folha de dados, eu acho que eu já sei aqui, eu estou fazendo uma outra slide para resolver os exercícios para com vocês amanhã, né? Mas então eu deixei isso aqui como o professor Cláudio tinha colocado. Mas basicamente aqui, ó, o que, que se vê aqui é que esse circuito aqui, esse multiplexador, tem 8 entradas, né? De 0 até I7, ó, são 8 entradas. E essas três entradas aqui, ó, aqui é o enable, né? O S0, S1, S3, né? Porque 2 elevado a 3 dá 8, então com essas três entradas nós podemos controlar desculpa, essas três, três bits de seleção controla essas 8 entradas, jogando cada uma delas na saída. E quando nós fizemos esse negócio aqui, ó, tem mais 8 aqui, né, com o mesmo circuito de seleção. Qual a diferença? É justamente porque ele pegou esse enable aqui, ó, pegou aqui e colocou com um porta não aqui. Então, por exemplo, quando é 0 aqui, ele habilita esse módulo e desabilita esse. Então, por exemplo, cada vez que ele vai passando aqui, né, desde 0 até 1, né, ou seja, todas as outras possibilidades, ele vai estar jogando na saída somente essas entradas aqui. Aí daqui a pouco, por exemplo, né, eu estou explicando um comportamento, poderia ser diferente também. Aí quando isso aqui passa a ser 1, ele desabilita esse aqui e habilita esse aqui, por exemplo. E aí ele passa a jogar agora na saída, né, novamente ele vai ter que repetir todos esses comandos aqui, aí ele vai começar a jogar na saída cada uma dessas entradas aqui. Então poderia ser um circuito aqui de 16, né? Ele joga essas 8 e depois joga mais as 8. Entradas. Né? Aí tem um outro exemplo lá, e depois tem um exercício baseado nisso aqui. E depois amanhã a gente pode resolver aqui. Vamos ver aqui, ó. Redução, também é possível reduzir a capacidade. Vamos ver aqui ó, a solução que eu colocou. Ele desabilitou aqui, sabe? Simplesmente. Ele não deixou muitos dados aqui, não, mas simplesmente assim não é possível. Já posso adiantar para vocês que não é possível. Por quê? Porque o circuito, bem que aqui ele juntou, né? Não, ele fez o seguinte, ele curto-circuitou aqui, ó. É porque esse multiplexador aqui, ó, tem duas entradas, né? Como ele tem quatro entradas, 2 bits consegue selecionar todas essas entradas. Por quê? 2 elevado a 2 é 4. Então ele vai selecionar cada uma dessas entradas baseado nos bits que estão aqui na seleção. Então, dependendo de cada seleção que é colocada aqui, ele vai jogar na saída uma daquelas entradas, né? Por isso, multiplexação no tempo. Agora, se nós curto-circuitarmos essas duas, eu não coloquei, deixa eu ver se eu coloquei a tabela da verdade. Seria interessante colocar a tabela da verdade aqui, ó.
Porque só existe duas possibilidades aqui. Ó. Se o A é zero, ele vai jogar 0 e 0 aqui. E 0 e 0, né, da forma do raciocínio que o professor coloca aqui, normalmente é assim mesmo, né? 0 e 0 ele habilita a primeira aqui, né? 0 e 0 a primeira. E 1, né, porque ele só vai assumir 0 e 1, o último. Então aqui é 0 e 0, 0 e 1, 1, 0 e 1 e 1. Como sempre as entradas de seleção são iguais, ele só pode selecionar essa primeira e essa última. Certo? Então é por isso que tem a redução de capacidade. É um exemplo assim. Porque então, será que a gente poderia utilizar dessa forma? Aí não, porque as entradas aqui, elas têm que se receber 0 ou 1 aqui. E dessa forma, ela estaria selecionando dois pinos aqui que não vai aparecer nenhum sinal. Então ia ficar um vazio ali, sei lá, durante o tempo da transmissão de dados, ia ficar um vazio no tempo, né, sem nenhuma informação, ou com ruído, né, que seria pior ainda. Então, aí desse jeito funcionaria, daria para fazer desse jeito. Multiplexadores, endereçamento sequencial de núcleos. Tá. Aqui, por exemplo, nós temos nós vimos em slides lá os contadores que são transdutores, né, a gente não chamou transdutores, chamou outra palavra, conversores de bases, né? Que alguns daqueles conversores de bases ou de bases numéricas, né? Era um contador, porque ele vai contar de 0 até o final do número de bits. No caso 3, ele conta de 0, 0, né, depois 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, e assim por diante, até chegar a 1, 1. Então, esse contador, ele vai contando de 0 até 7, e ele poderia, em cada momento daquele, disponibilizar uma entrada na saída. Então aqui, ó, o contador tem a função de gerar uma sequência binária para varrer os dados de entrada e colocá-los na saída, um de cada vez, porque é assim que funciona um multiplexador no tempo. Claro que aí a gente pode usar uma série de outras aplicações aqui, ele está fazendo vários computadores, né? Ele está chamando de PC aqui, e passar através do multiplexador para acessar uma impressora, né? Então, porque as redes de dados hoje que a gente tem, ele usam informações através de pacotes. É claro que não é tão simples assim. Eu não sei se isso aqui funcionaria, sabe? Se a gente pegar 4 computadores e ligar desse jeito aqui no multiplexador, se funcionaria. Porque o pacote tem que passar inteiro, né? E é muita informação. O pacote tem bastante informação. Então, teria que ser um multiplexador bastante, né, bastante grande aqui. Com um circuitinho qualquer não seria possível. Mas claro que existe equipamento específico para isso, né? Existem os hub, né? O hub ou switches, né? O switch de computadores. Então aqui o correto seria botar um switch, né? Porque o switch é um multiplexador? É, o switch é um multiplexador. Só porque ele é muito mais complexo, porque ele tem um endereço, né? Então essa seleção seria através de endereços IP, que são os cabeçalhos dos pacotes. Então é outra complexidade, tá? Então ele só colocou aqui mais como uma ideia, né? Que poderia, desde que esse multiplexador fosse muito complexo, daria para fazer esse tipo de coisa, daria. Mas como eu disse, computador mesmo, isso aqui tem que ser um switch, não funciona. Outros exemplos de aplicações: roteamento de dados,
conversão paralela série, sequenciamento de operações, gerador de funções lógicas. Não sei se... Professor, Opa, pode falar. esse exemplo ali que ele colocou, a impressora e tal, Ah, tinha uma época que as impressoras, recebiam a mesma informação, era até chamado de serial, né? Serial. Então, era uma sequência de informações em série e a impressora tinha que ter lá uma coisa, acho que chamava buffer, sim, buffer. onde ela armazenava essa sequência de informações para poder daí dar origem Sim. à impressão, né? Não sei se seria esse caso. É, eu não sei se aqui ele não fez referência, né, se foi serial ou paralelo, né? Porque a comunicação em paralelo hoje nem existe mais, né? Porque qual é a diferença? Em paralelo é exatamente mais ou menos isso aí que a gente está vendo. Ó. Isso aqui é um paralelo sério. Né? Então, o computador, dentro do computador, se usa os dados em paralelo, porque existem os barramentos, barramento front-end, back-end, então tem os barramentos paralelos mesmo, né? Mas já quando se trata de periférico, hoje em dia, né, a não ser que um chão de fábrica, alguma coisa assim mais antiga, que utilize um equipamento mais antigo, mas geralmente é serial. É serial porque dá menos interferência, porque todos esses barramentos aqui, ó, por exemplo, né, esse porta paralela que tu falasse ali, né, que os computadores antigos tinham, no máximo, eu acho que o maior cabo paralelo que eu conheci era 5 metros. E eu nunca usei, tá? Não sei se aquilo funcionava, tá? Mas o cabo paralelo podia ter no máximo 5 metros. E já cabo de serial, não. Cabo de serial é bem mais sem problema de interferência. E também porque tem alguns recursos, alguns cabeçalhos, algumas cálculos que o próprio protocolo de comunicação faz, que ele verifica, né, se houve um erro, e o próprio protocolo de comunicação, TCP/IP, que hoje a gente utiliza nas redes de computador, se ele não consegue ler, ele solicita um novo pacote. É por isso que algumas vezes a gente está acessando a rede, ela está mais lenta, tem hora que está mais rápida, mas tu recebe, mesmo que ela esteja lenta, tu vai receber, por mais lento que ela esteja, tu vai receber os dados completamente. Quer dizer, a não ser que alguma coisa aconteça no meio do caminho, né? Mas esse é o objetivo do TCP/IP, é tu receber as informações por partes, né? Por isso que a gente chama de pacotes. Isso é uma revolução, assim, eu vou dizer assim, né? Já é uma coisa antiga, né? Uma coisa bastante antiga, mas tem algumas coisas assim nos periféricos que ainda usavam paralelo, como era a impressora, por exemplo. Né? Eu não sei se aqui o professor fez referência a esse paralelo, tá? De repente até pode ser. Aí o paralelo, não sei, eu acho que de repente poderia ser. Mas tudo bem, a lógica é essa aí, né? Ou seja, receber dados, nesse caso aqui estaria recebendo dados de 4 equipamentos. Se são 4 equipamentos, eu preciso de 2 bits para selecioná-los e jogá-los para uma impressora. Né? E o buffer que está falando, o buffer são circuitos que recebem, né, que muitas vezes corrigem, amplificam, armazenam, né? O buffer é um armazenador, né? Ele também pode corrigir distorções do sinal. Mas obrigado aí por ter Sim. falado desse ponto. Obrigado, professor. Valeu. Aqui, ó, tem outro circuito, né, que é roteamento. Roteamento porque, vamos ver aqui. Nós temos o computador 1 e o computador 2, né? Aqui tem uma unidade, dezena de unidade.
Ele está falando de... contador, desculpa, não é contador. Aqui tem um contador com as unidades dezenas, aqui o contador 2 com dezenas e unidades, né? Então, eles vão jogar essas informações para um display. Mas esse display de unidades e dezenas é o mesmo. Então, ele precisa, ora, mandar a informação de um contador, ora de outro, certo? Vai ficar oscilando ali, né? As informações de um ou de outro, por exemplo. Não sei, teria que ver exatamente o funcionamento. Então, o multiplexador é justamente esse multiplexador. Observe que a entrada de 4 e a saída de 4. Então, ele pode jogar 4 dados aqui, né, só porque tem hora que ele vai estar mandando os 4 do contador 2, e, de repente, a fração do segundo seguinte, vai mandar os 4 dados do contador 1. Então, ele vai estar alternando, né, por isso ele não deixa de ser um multiplexador, roteando dados, ora do contador 2, ora do contador 1. Esse clock aqui é muito comum, né, em circuitos digitais síncronos, né, no caso aqui seria um circuito síncrono, porque ele está dando um clock, que é o CLK, é um clock. Né? Então ele está dizendo que hora que ele vai estar disponível na saída. Isso aqui também é uma forma de controle do circuito, né? Por exemplo, sei lá, na subida ou na descida do pulso, ele disponibiliza a informação. Então, claro que ele vai disponibilizar, né, vai ser mantido aqui, armazenado, né, por exemplo, e aí vamos dizer aqui, esse selecionador de contador aqui, que é um outro circuito, vai dizer, não, aqui ele vai selecionar isso ou isso, né? E o próprio multiplexador, que é aqui, ele vai dizer que hora que vai entrar esse circuito ou esse circuito. Né? Eu acho que a seleção é aqui mesmo, né? Onde é que está? Não, aqui tem outra seleção, que ele vai selecionar esse 4 e esse 4 aqui. Não está aparecendo aqui, né? Não estou vendo aqui. Porque, deixa eu ver. Dezena unidade. Então, a dezena unidade, ele manda as unidades para esse bloco e as dezenas para esse bloco. O que não está aparecendo aqui é qual é o circuito que comanda a hora que ele vai apresentar o contador 1 ou o 0 ou 1, né? O contador 1 ou o contador 2. Aqui não está mostrando o circuito. Eu teria que ter uma seleção aqui, né? Ele selecionaria 1 ou 2, esse aqui ou esse aqui. Não está aparecendo aqui. Tá certo? Então, dá para fazer circuito desse tipo também, de roteamento. Né? Roteamento também é uma palavra muito utilizada em redes de computadores atuais. Né? São os roteadores, o equipamento que fazem isso, chamado de roteadores. Conversor série paralelo. É o que nós estamos vendo até agora, né? A gente está fazendo um conversor paralelo série, né? Ele chega paralelo e vai série. Um multiplexador é isso, é um conversor paralelo série. Um circuito de controle, um pino de habilitar, desabilitar, é isso. E também pode ter um clock, que ele vai dando um compasso, né? O compasso de quando que ele vai disponibilizar a entrada, a saída, né? Lá no... Então pode ter um compasso justamente porque ele está sincronizado com um outro estágio de um outro circuito qualquer na rede, alguma coisa assim desse tipo. Então aqui está os dados que ele está mandando, baseado no clock. Então, por exemplo, aqui ó, na subida, vocês vão ver aqui, ó, que na subida que ele permite mudar, tá vendo aqui? Ó? Na subida ele permite mudar. Aqui na subida ele permite mudar novamente. Subida, permite mudar. Permite mudar. Aqui permite mudar. Então, é na subida, né, esse circuito aqui, da forma como foi feito,
ele está dizendo que esse circuito muda o estado, só permite mudar o estado, não significa que toda a subida ele vai mudar, não é isso. Mas ele só permite mudar na subida. Então, tem circuitos que é na descida. Então, depende muito do circuito eletrônico, como ele foi construído. Vamos ver aqui, ó, geração de funções lógicas. Permite implementar as funções lógicas diretamente da tabela da verdade, sem a necessidade de realizar minimizações. Não é uma boa opção quando se pretende gravar o circuito final em um dispositivo lógico programado. Então, vamos ver aqui, ó. Tem um exemplo. Vamos ver aqui. Vamos ver. Aqui, através desse circuito, ele tem uma tensão, tem um controlador de corrente, aqui um limitador de corrente, né? Os resistores em circuito desse tipo, ele tem essa função de limitar a corrente. Então, aqui ele está limitando a corrente que está circulando por esses pinos aqui. Ó. Então, ele está jogando nível alto no I7, no I2 e no I1, tá vendo? Ele jogou nível alto aqui, nível alto aqui, nível alto aqui. E por aqui, ó, a gente vê que ele está jogando nível alto em 0, desculpa, nível baixo em 0, e 3, e 4, 5, 6. Vamos ver. Aqui tem a variável de saída, controle da saída, né? Vamos ver. Vamos ver. Aqui pela tabela da verdade, nós temos, deixa eu ver, isso aqui. Vamos ver aqui. Ó, o I1 está alto, o I2 está alto e o I7 está alto, né? Então, aqui, ó. Aqui. Então, o I1, que o I0 é 0, né? Então, o 0 está 0 lá. O I1, né? Está 1. O 2 é quando... O 2 aqui, ó. O 0, 1, 2, né? O 2... Então, 0 seria isso aqui. 1 seria isso aqui. O 2 está aqui. O 3 está aterrado. Então, o 3 está aterrado. Ali, ó, o 3 está aterrado. O 4 também está aterrado. 5, 6. Só o 7 aqui, ó, está no nível alto. Então, é isso que o professor quis colocar, que quando essas entradas aqui estiverem varrendo, ó, tem 3 entradas, ABC. Então, quando essas entradas forem 0, 0, 0, o que ele vai jogar na saída? Essa entrada. Mas essa entrada é o quê? 0. Então, quando o selecionador aqui de entrada jogar o 0, ele vai jogar 0, porque o 0 está aterrado. Quando for 2, né, melhor, aqui é 1. Quando for 1, ele vai jogar o nível alto, porque o 1 está com o nível alto, então ele vai jogar na saída do nível alto. Aqui. Quando for 2, quando a seleção que for 2, a 2 é onde é que está? Aqui, ó, 0, 1, 0. Quando aparecer 0, 1, 0 no controle, ele vai jogar o nível alto, porque o 2 também está com o nível alto. Quando for 3, é 0, 1, 1. 0, 1, 1 é 0. Aqui, ó, o 3 está em terra. O 4, quando for 1, 0, 0, 1, 0, 0, também é 0. Por quê? Porque o 4 está errado. E assim por diante, né? Quando chegar lá no 7, quando está 1, 1, 1, ou seja, 1, 1, 1, nós teremos no nível na saída 1. Por quê? Porque o 7 está ligado no nível alto. Então isso aqui não
não é assim uma coisa muito comum fazer esse tipo de coisa, não sei. Mas ele quis colocar aqui uma opção assim, de uso do multiplexador. Né? Eu acho muito. E aqui tem o exercício que aí a gente vai trabalhar amanhã, né? Eu estou resolvendo aqui para mostrar para vocês. E amanhã a gente resolve isso aqui. Ok? Não sei se foi. Aqui eu tenho algumas folhas de dados, eu coloquei duas aqui, eu não sei se é assim, não é a mesma. Acho que até a mesma folha de dados aqui. Eu coloquei lá para vocês entrarem em contato, né, como é que é uma folha de dados, depois a gente pode até mostrar para vocês. Ó, aqui eu apareci para vocês. Então, vou mostrar rapidamente aqui. Isso aqui é uma folha de dados. É de um dual, né, for input multiplexer, né? Ou seja, dois multiplexadores de quatro entradas. E é aquele exemplo lá que a gente mostrou para vocês, que tem o S0, tá? O S0 e o S1 é aqueles controlador lá, aqui ó, o 0B, 1B, 2B, 3B, e aqui o A. Né? Então é um circuito desse tipo, né? Ele tem esse formato aqui, não sei se vocês conhecem o circuito, né? Esse formato aqui pode ser de pode ser a placa pode ser furadinha para colocar esse circuito ou pode ser de superfície, solda de superfície, né? Que a gente utiliza isso aqui. E aqui ele tem ó, aquele circuito que eu mostrei para vocês, ó, isso aqui é tudo o fabricante que fornece esses dados. Né? Ó, aqui tem o circuito e está errado aqui na folha de dados. Né? Ele botou não é que. Deixa eu ver uma coisa aqui. Porque ele está se referindo ao S1 e S0, mas ele coloca o SA. Não deixa de ser um. Ó, esse aqui para mim está errado. E aqui tem mais informações, tem a tabela da verdade, funcionamento, correntes circulam, tensões, limites que podem. Ó, eles trabalham normalmente com tensões, pode ser até 5,5 ou 4,5, tá vendo? Nível alto pode ser de 4,5 a 5,5. Tem mais. Aqui eu não vou isso. Mas toda a faixa de temperatura que ele pode trabalhar, máxima corrente. Né? Tem várias informações aqui, né, que para quem não é um projetista, para quem vai construir um circuito eletrônico e tal, precisa de algumas informações, detalhes a mais, né, que são importantes aí. O tempo, assim, quando existe o chaveamento, né, não é instantâneo que passa de tensão baixa para tensão alta, né, tem um tempo aí, ó. Quando a tensão varia, demora para aparecer a tensão na saída, tem umas limitações físicas do componente, né, que, no caso, um projetista precisaria saber dessas informações. Então, eu trouxe aqui mais para vocês terem contato, né, saberem que essas coisas existem. Então amanhã a gente vai fazer algum desses exercícios aqui, tá bom? Eu estou fazendo ali, é bem trabalhoso, tem vários desenhos ali, eu estou vendo o que dá para fazer. Ok, pessoal? Então, obrigado aí pela presença de vocês. Vou parar aqui a gravação. Aqui está. Não interromper a gravação.